Capítulo 648. Fu. Os altos sons ofegantes entraram nos ouvidos de Klein de maneira lenta e rítmica. Isso deixou um arrepio percorrendo sua espinha quando ele sentiu uma inexplicável sensação de horror, mas não sentiu nenhum pressentimento perigoso. Não foi só ele. Ketoa, Frank Lee e os outros piratas também ouviram os sons ofegantes. Eles viraram a cabeça, olharam para fora, ergueram as armas ou ficaram em alerta máximo, mostrando sua rica experiência. Depois de tentar discernir a fonte, Klein descobriu que a respiração ofegante intensa provinha da ruína à frente deles. Originou-se de um ponto entre o pico feito de pedras e colunas de pedra. Naquele momento, Bloodless Half-Doyle flutuou para fora das sombras. Ele segurou a cabeça e grunhiu suavemente de dor. Há um cadáver. Há um cadáver lá. Cadáver? Um cadáver que respira alto? Os pensamentos de Klein dispararam. Ketoa, que subconscientemente tirou os óculos pesados e olhou para as ruínas, teve sua expressão subitamente solene. Ela virou a cabeça na direção dos piratas no refeitório e disse: rápido. Circule rapidamente essa área e não se aproxime dela. Sua voz continha um fascínio magnético que despertou a todos. Os marinheiros saíram correndo do refeitório e se dirigiram para locais que precisavam de ajuda. Sob as instruções do navegador Otolov e da contramestre Nina, eles ajustaram as velas e mudaram de direção, passando pelas ruínas a uma distância relativamente grande. Somente quando o pico formado por pedras e colunas de pedra desapareceu além do horizonte é que Half-Doyle baixou as mãos, sua expressão não estava mais com dor. Ao ver esta cena, Klein estreitou os olhos. Ele sentiu que este bispo vermelho, o segundo imediato do futuro, poderia ser um enorme risco latente nesta viagem. Isso não foi por causa de seu desprezo pelo caminho dos suplicantes de segredo, mas por um julgamento que ele fez ao combinar a descrição da Almirante das Estrelas e como Half-Doyle reagiu. Agora mesmo, Half-Doyle era o único com dor enquanto todos ouviam a respiração ofegante. Ele instintivamente acreditou que havia um cadáver enterrado nas ruínas, e a reação de Ketoa após sua observação provou suas palavras. Isso significa que mesmo que Half-Doyle não ouça proativamente a voz do verdadeiro Criador, apenas ter os poderes Beyonder de um ouvinte é suficiente para fazê-lo ouvir mais do que a pessoa normal e a maioria dos Beyonders de sequência baixa e média em ambientes comuns. Consequentemente, ele foi o mais afetado e obteve mais informações sobre o perigo quando encontramos os sons ofegantes enquanto estávamos suficientemente próximos da fonte dos sons. Aqui, isso não significa que os problemas possam ser resolvidos evitando ruínas semelhantes. Porque, de acordo com Ketoa, essas águas estão cheias de vozes que podem fazer um semideus perder o controle, vozes que não deveriam ser ouvidas. Se um dia Half-Doyle estivesse em um estado inadequado ou excessivamente impróprio, ele poderia acabar ouvindo aqueles sussurros letais. Da mesma forma, mesmo que um sequência 6, Bispo Vermelho seja inferior a um semideus que é bom em ouvir, a lacuna não pode ser muito grande. Em termos do dado da probabilidade, apenas 2 pontos, e não 1 ponto, são suficientes para que Half-Doyle ouça vozes que não deveria ouvir para enlouquecer ou perder o controle. Tenho que avisar a Madame Eremita, mesmo que ela já saiba disso há muito tempo e tenha os preparativos correspondentes. Klein retraiu o olhar e ouviu seu estômago gemer suavemente. Ele ainda não tinha tomado café da manhã. Nesse momento, a cerveja foi espalhada pelo chão. Manteiga estava espalhada por toda parte. Todos os tipos de comida, peixe assado, torradas, pão branco, estavam espalhados pelo chão ou pendurados em alguma coisa. Todos eles ficaram um pouco sujos. Ainda deveria ser comestível removendo a camada externa.
Klein olhou para um pedaço de pão que estava apoiado na perna da mesa, em um dilema sobre seu curso de ação. Isso estava em desacordo com a personalidade de German Sparrow. Quando decidiu esperar pelo almoço, Kettle instruiu o chefe: prepare o café da manhã mais uma vez. Deixe isso para Frank. Talvez ele tenha alguma utilidade para isso. Para a criação de monstros? Klein satirizou interiormente. Depois de um tempo, ele finalmente tomou o café da manhã, que não foi tão suntuoso como antes. Era uma linguiça de porco defumada e 2 torradas totalmente queimadas, além de um copo de cerveja, tratada como água. Por viajarem por águas muito perigosas com a possibilidade de acidentes acontecerem a cada passo, Klein mostrou suas habilidades alimentares desde quando estava estudando na faculdade. Ele gastou apenas 1 ou 2 minutos para terminar o café da manhã, assim como fez no refeitório de sua faculdade. Ele saiu do refeitório dos piratas e foi para o convés. Estava dando um passeio após a refeição enquanto observava o ambiente. Naquele momento, o mar ainda parecia iluminado pelo sol do meio-dia, pois era de cor dourada. Klein parou e olhou para longe e viu um ponto de luz se expandindo à frente. Sob a iluminação do sol, o ponto de luz produzia brilhos multicoloridos e cintilantes devido à refração. Era como uma joia gigantesca e transparente. À medida que o futuro continuava avançando, o ponto de luz gradualmente se revelava. Ele primeiro se separou antes de ficar claro. Era composto por 4 colunas gigantescas feitas de diamante puro. Eram como colunas lendárias que sustentavam o mar. Elas se estenderam para baixo e ficaram ali de forma estável, sustentando uma ilha flutuante de tamanho considerável. Acima da ilha flutuante, o solo estava carbonizado, sem qualquer vestígio de vegetação. Nas suas profundezas, as luzes tinham um brilho tão anormal que ofuscava o céu do meio-dia. De repente, houve um longo grito emitido da ilha. Era barulhento e desenfreado, mas dava às pessoas uma sensação de perigo arrepiante. Em pouco tempo, Klein ouviu os sons de cavalos galopando ao ver 2 corcéis que pareciam ter sido banhados a ouro. Atrás deles havia uma bela carruagem igualmente feita de ouro. Neste momento, a voz de Kettle foi amplificada enquanto ela rapidamente a fazia ressoar em todos os cantos do futuro. Olhem para baixo. Não olhem para isso. Klein nunca foi do tipo que se mostrava corajoso. Ele inconscientemente abaixou a cabeça ao ouvir essas palavras e olhou para suas botas de couro. Ele notou que a luz do sol que iluminava o convés estava ficando mais brilhante antes de escurecer e ser rapidamente restaurada ao seu brilho anterior. Está tudo bem agora. A voz de Kettle soou no navio novamente sem nenhuma flutuação emocional óbvia. Só então Klein ergueu os olhos. Ele descobriu que os 2 corcéis banhados em ouro e a bela carruagem que puxavam haviam desaparecido. O pilar de diamante sustentava silenciosamente a ilha flutuante enquanto brilhos resplandecentes giravam ao seu redor. Que diamante enorme! Que ilha flutuante estranha! O que aconteceria se eu não tivesse abaixado a cabeça e observado a carruagem dourada avançar? Klein olhou em volta e de repente franziu a testa. Um pirata que estava a cerca de 7 a 8 metros dele já havia desaparecido. Ali estavam 2 pegadas escuras. Olhando para as cinzas flutuando no ar, Klein sabia vagamente o resultado de não abaixar a cabeça. Felizmente, a Almirante das Estrelas já esteve aqui algumas vezes no passado. Ela sabe o que evitar e quando abaixar a cabeça. Se eu tivesse contratado o Senhor Enforcado, mesmo que fosse ele quem dirigisse o navio fantasma, já poderíamos ter sido exterminados. Não, se o futuro não tivesse chegado ao seu destino antes do tempo, sem me dar qualquer hora de me preparar, eu teria procurado o conselho de Will Alception há muito tempo.
Um mágico nunca atua despreparado. Além disso, se eu tivesse contratado o Senhor Enforcado, eu definitivamente teria comprado as informações relevantes da Madame Eremita. Klein primeiro suspirou antes de recuperar a calma. Ele não sugeriu visitar a ilha flutuante para explorá-la. Deixou o futuro para passar e seguir em frente. No resto do tempo, o mar era como o mundo exterior. Havia apenas as ondas ondulantes, a vastidão, o silêncio e a infinidade. Klein ocasionalmente via brasas de fogo flutuando na superfície do mar, mas não encontrou nenhum sinal de criaturas marinhas, incluindo sereias. O tempo passou e o almoço logo começou. Assim que Klein estava prestes a sair do convés para o refeitório, de repente percebeu que o ambiente estava escuro. O céu que permaneceu no estado do meio-dia não tinha mais luz solar, pois estava coberto por uma rica escuridão. Essa mudança foi tão repentina e rápida que a primeira reação de Klein foi perguntar se quem havia apagado as luzes. Silenciosamente, futuro estava coberto por uma camada de estrelas resplandecentes que iluminavam caminhos em todas as direções. A voz de Ketoa, que continha um fascínio magnético, foi mais uma vez ampliada enquanto ressoava nos ouvidos de todos. Voltem para seus quartos ou encontrem qualquer canto que puder e adormeça. Então, esperem até acordar naturalmente. Intrigado, Frank lhe perguntou em voz alta: o que acontecerá se eu não dormir? Naquele momento, sua voz cresceu como a de um urso falante. Ketoa ficou atrás da janela da cabine do capitão e disse: quando acordarmos, descobriremos que você se foi e nunca mais será encontrado. A noite aqui é tão assustadora? Klein estava curioso, mas não pensava em tentar ficar acordado. Retornou ao seu quarto e, aproveitando a luz das estrelas que não havia sido extinta no futuro, desdobrou uma garça de papel e pegou um lápis para escrever rapidamente. O que deve ser tomado em consideração ao viajar para as águas perigosas na frente oriental do Mar Sônia? Onde posso encontrar sereias lá? Largando o lápis, ele dobrou a garça. Sem tirar o casaco, deitou-se na cama e, com a ajuda da cogitação, adormeceu rapidamente. Em um mundo nebuloso, acordou de repente, sabendo claramente que estava sonhando. Ninguém está se infiltrando. Klein examinou os arredores e se viu no topo de uma montanha. Atrás dele e ao seu lado havia edifícios pretos, semelhantes a claustros. À sua frente havia uma árvore murcha e uma pedra saliente. No topo da pedra, Ketoa sentou-se sozinha. Ela abraçou os joelhos e inclinou o corpo para frente enquanto olhava para a montanha à frente deles. Ela ainda estava vestida com o manto preto clássico que exalava um ar de mistério. Sua expressão exibia um olhar indescritível de confusão. Naquele momento ela não se mexeu, era como se fosse uma escultura de pedra. Por que ela está no meu sonho? Klein deu alguns passos à frente e saltou sobre uma pedra. Antes que pudesse perguntar, ficou surpreso com a vasta cena diante de seus olhos. Foi um sentimento que atingiu seu corpo e alma. Na frente da pedra havia um penhasco sem fundo e do outro lado do penhasco havia uma montanha coberta por incontáveis palácios, torres e majestosas muralhas da cidade. Esses edifícios eram opulentos e empilhados em círculos. Apenas um deles era anormalmente enorme e não lembrava a residência de um humano. Combinados, tinham um senso indescritível de proporções épicas que pareciam lendárias ou míticas. O sol estava distante enquanto lançava as cores do pôr do sol sobre a cidade enquanto a luz parecia congelada. Este é um sonho compartilhado por todos nós. Ketoa continuou sentada ali, abraçando as pernas enquanto dizia como se estivesse em um devaneio. Ponto.